Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 25, Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais do que valor, muito mais valor que ela? O nosso Pai alimenta as aves dos céus, que não semeiam, vós não tendes mais valor do que as aves do céu? Então por que vos preocupais com o dia de amanhã, porque a vez de comer ou vestir? E quanto ao vestido, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham, eles não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a vós, homens de pouca fé. Jesus fez uma pergunta: Deus não vos vestirá a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou beberemos, ou que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe que nós necessitamos de vestir, de beber, de comer. Mas, olha o que Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós já temos ouvido aqui, através do evangelista Humberto Aurora, ele falando sobre essas coisas. As pessoas estão preocupadas com a comida, com vestir, com cuidar do corpo, mas e a sua alma? A alma, ela também precisa de vestir, a alma também precisa do alimento. Mas qual é o alimento da alma? O alimento da alma é a palavra de Deus. A palavra é o alimento. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus está aqui na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra, e a palavra é o próprio Deus. Então a alma, ela precisa do alimento. Mas qual é o alimento? É o alimento da hora, é o maná do dia, é o alimento que Deus prometeu que enviaria, que restauraria todas as coisas através do seu profeta, o profeta Elias, de Malaquias 4, versículo 5 e 6. E a alma também precisa de uma vestimenta, ela precisa de um corpo para vestir. E o homem que rejeita Jesus Cristo como seu Salvador, aquela alma, quando aquele corpo vai à sepultura, aquela alma que não crê em Jesus Cristo, ela vai direto ao inferno, e ela fica sem vestimenta, ela fica nua. Então nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, o que havemos de comer, de vestir, mas devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
e as demais coisas Deus acrescenta. Então você veio no Brás fazer compra, mas oferta em tempo para Deus. Eu sei que você tem suas obrigações, comprar, vender, mas oferte um tempo do seu dia para Deus. Ore, leia a Bíblia, busque o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus, ele foi indagado por um jovem ainda. Não sei qual era a idade dele, mas por certo devia ser por volta de entre seus 18 e seus 25 anos, a idade de um jovem. E esse jovem, ele era um jovem herdeiro. Ele era um governador. A Bíblia diz que ele era um governador. Ele era um príncipe. Ele tinha posses, tinha dinheiro. E ele foi criado num lar cristão. Num lar onde os pais obedeciam à lei. Ele foi criado debaixo da lei, representada pelo Antigo Testamento, a lei de Moisés. E ele tinha um desejo no coração de ter vida eterna. E ele disse para Jesus: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Olha que desejo bom! Você tem o desejo de ter vida eterna? Ou até o desejo de ter a vida eterna você já perdeu? Mas ele foi indagado, Jesus foi indagado por esse jovem: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Certamente ele achava que a vida eterna você herda. Você pode herdar dinheiro, você pode herdar os bens materiais, mas a vida eterna você não herda. A vida eterna, ela é algo individual. Ela é um caso seu com Deus. Você não herda a vida eterna dos seus pais. Ah, mas meus pais vão à igreja, eu fui criado na igreja. Boa coisa, muito bom. Mas nada disso importa se você rejeita a vida eterna. Ela é individual. Jesus disse para esse jovem: vende tudo o que tens, dê aos pobres, vem e segue-me. Ora, você acha mesmo que se ele tivesse obedecido Jesus, vendido todos os seus bens, desse tudo aos pobres, você acha que Jesus deixaria ele passar necessidade? Você acha que Jesus deixaria ele passar fome? Jamais. Davi disse: fui moço e hoje eu sou velho, e eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência ser desamparada. Deus não deixaria aquele jovem passar necessidade. Só que o jovem cumpria com a lei. Jesus disse antes para ele: obedece seu pai e sua mãe. Ele disse: obedeço. Conhece os 10 mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas? Todos os mandamentos ele cumpria. Aí Jesus disse: mas vejo que falta-lhe uma coisa. Vende tudo que tens, dê aos pobres, vem e segue-me, disse Jesus. Mas aquele jovem, o coração dele estava mais preocupado com as coisas materiais, mais preocupado com o que havia de comer, de vestir. O coração dele estava na riqueza, nos bens materiais. E ele rejeitou o chamado de Jesus. Ele rejeitou a vida eterna. Que loucura! Loucura! Por causa de ouro, prata, por causa de alguns reais, dólares, aquele jovem rejeitou a vida eterna. E a Bíblia diz que mais tarde ele enriqueceu mais ainda. Ele disse: regala-te, ó minha alma, porque os celeiros dele estavam cheios. Ele não ficou pobre depois disso. Tem gente que acha que por estar enriquecendo, prosperando, é porque Deus está abençoando. Isso é um engano, porque o jovem rico rejeitou Jesus
E ele enriqueceu, prosperou, mas ele não estava sendo abençoado, ele estava sendo mal amaldiçoado. Porque depois, aquele jovem que tinha um mendigo em sua porta, chamado Lázaro, e ele nunca ajudou esse mendigo que comia das migalhas que caíam da sua mesa. Aquele jovem foi parar, ele morreu, e Lázaro também morreu, aquele mendigo. E o jovem que era rico, ele foi parar no Hades, no inferno. E lá do inferno ele viu aquele Lázaro, um mendigo, que não tinha bens materiais, só que tinha o principal, ele tinha a vida eterna. E o jovem rico viu aquele Lázaro mendigo no seio de Abraão, lá na glória, lá na sexta dimensão, lá no céu. E ele estava num lugar terrível de terror, ao ponto dele pedir para Abraão: Abraão, permita que o Lázaro molhe o seu dedo para refrescar a minha boca. E Abraão disse: os daqui não conseguem passar para aí, nem os daí conseguem passar para cá, porque há um abismo entre nós. Então veja, ele rejeitou o chamado de Jesus. E ele falou para Abraão: permita que eu ressuscite, para que os meus irmãos não venham parar nesse lugar. Ou permita que um desses ressuscite para pregar aos meus irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar. O profeta de Deus diz que na verdade ele falou isto porque ele tinha um chamado para ser um evangelista. Ele foi chamado por Jesus para salvar almas, e ele trocou o chamado por causa do dinheiro, do amor às riquezas. E ele lembrou lá no inferno do chamado que ele mesmo rejeitou. E ele pediu para que fossem pregar para os irmãos dele que ainda estavam vivos. Mas Abraão falou: eles têm Moisés e os profetas, a lei, eles têm a Bíblia, eles têm a palavra. Se minha palavra convence eles do pecado, nem que um dos mortos ressuscite, eles serão convencidos do pecado. Não é isso que tem acontecido com as pessoas hoje? A palavra não está te convencendo do pecado? A palavra não está conseguindo compungir o teu coração para você buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Nem se o próprio Jesus ressuscitasse, você iria crer, se você não crê na palavra. Talvez você, religioso, crucificaria Jesus novamente se o próprio Jesus ressuscitasse essa verdade. Você chora quando fala de Jesus, você chora porque ele foi morto na cruz, tem um pouco de dó de Jesus, mas ele não precisa de dó de ninguém. Jesus quer a sua obediência à palavra. Então creia nisso, creia na palavra de Deus, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não vai deixar você passar por necessidades. Talvez ele não vai te dar aquilo que você quer, mas ele vai te dar aquilo que você necessita. Tenha certeza. Creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Creia na palavra do dia, enviada através do profeta de Malaquias 4, 5, 6, William Marron Branham. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, entre nessa fileira que está indo para o céu. E quando o seu corpo for na sepultura, a sua alma vai receber a vestimenta que é o corpo glorificado, que é o corpo que a sua alma vai receber do outro lado. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.